Olá, que bom que você mais uma vez está aqui conosco. Estamos nessa série de mensagens ainda online e agradecer pela sua presença, por estar sempre nos acompanhando. Compartilhe os vídeos para a gente alcançar o maior número de pessoas, abençoar essas pessoas com uma pequena porção da Palavra de Deus. Adoramos e bendizemos o nome do Senhor e é um prazer poder compartilhar um pouco da Palavra. Coloquei para acompanhar a gente um álbum que eu adoro, que eu gosto muito, um álbum antigo, essa banda nem existe mais, chamada Inversus Blues. Você consegue encontrar aí algumas canções nas redes sociais aí e nas plataformas de música. Inversus Blues é bem bacana. O guitarra é o Thiago, que hoje faz parte da banda Casa Aberta, uma banda de amigos queridos, o Thiago, o Cássio. Um abraço para vocês. Vamos à palavra e eu queria partilhar um pouquinho com vocês a respeito da figura de Jesus Cristo. Tem muito a se falar, muito a se compreender, muito a se entender. E eu queria compartilhar algumas questões que enchem o meu coração e que em nome de Jesus essa palavra também te faça refletir a respeito da figura de Jesus, o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, Jesus, o ungido do Pai. Acredito que você vai conseguir entender algumas coisas que estão no fundo da minha alma, que Deus compartilhou, Deus me fez refletir, e eu acredito que você também vai poder desfrutar um pouquinho disso que Deus tem separado para nós. O texto é Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13. São alguns versos. Eu queria que você acompanhasse e que separasse um tempo durante a sua semana para refletir um pouquinho a respeito desse texto. É um texto extremamente conhecido, que faz uma pintura muito bela, detalhada, clássica de Jesus. E não é um texto muito pequeno. Nós vamos começar aqui no verso 13 do capítulo 52 e vamos até o verso 12 do capítulo 53. É uma leitura um pouquinho grande, mas eu faço questão de compartilhar com vocês. Diz assim: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a sua vontade e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou da sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como eu disse, o texto é bem grande, mas eu fiz questão de ler. É preciso entender um pouco do que esse texto revela. Esse texto é um texto profético do Antigo Testamento, do profeta messiânico chamado Isaías, mas há muita grandeza escondida por trás desse texto. E o texto vai falando das suas feridas, da sua aparência, do seu sofrimento, mas termina falando da grandeza de ser exaltado. E a minha percepção é que nós, em meio às nossas vidas, vamos escolhendo as porções que nos são convenientes usar. As porções que vão nos inspirando e nos fazendo estar olhando para esse Jesus da forma que nos é conveniente. Mas eu queria te perguntar, o que Jesus representa em sua vida? O que Jesus verdadeiramente representa em nossa vida? Como eu consigo enxergar Jesus? A gente facilmente o veria como Salvador, e Ele o veria como aquele que corajosamente se colocou no meu lugar de culpado para que eu fosse liberto, e Ele é esse. Mas eu enxergo Jesus na grandeza de quem Ele foi, e na grandeza de que precisa ser inspiração para a minha vida. Eu me sinto fortalecido nos momentos onde ele sofreu, a enfrentar sofrimentos para que outras pessoas consigam enxergar Jesus em minha vida. Essas questões, elas precisam ser aprofundadas em nosso conhecimento a respeito de Jesus, mas sobretudo em nossos sentimentos a respeito de quem verdadeiramente Jesus é e do que Ele representa para nós. Qual é a verdadeira base de nossa fé em Jesus Cristo? A minha visão de Jesus, ela transforma a minha atitude como servo. Irmão, amigo, você que está ouvindo essa mensagem agora, aquilo que você ouviu a respeito de Jesus, o Jesus que você consegue enxergar e perceber, realmente transforma a sua atitude. Porque Jesus é esse, o que transforma, o transformador, aquele que opera em nós de tal forma que nos dá nova vida.
eu sou encantado com a figura de Jesus e a grandeza da palavra, porque pinta um quadro com todas as cores. Não é ao olhar para a palavra, mas olhar de verdade, não fazendo escolhas desse ou daquele texto, daquilo que é ou não conveniente, aquilo que é conveniente eu abraço, aquilo que talvez não seja tão agradável ou não conveniente eu deixo de lado ou deixo passar despercebido. Eu quero que você entenda o quadro que a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, a Bíblia a genuína pinta de Jesus é um quadro completo. Olha só para esse pequeno texto que a gente leu, fala de algumas adjetivações, algumas figuras claras, objetivas a respeito de Jesus. O texto fala que havia falta de beleza, o texto fala que ele tinha sido desprezado, rejeitado. O texto o coloca como sofredor, como alguém enfermado, aflito, oprimido, humilhado. Eu conheço esse Jesus que o profeta messiânico está me mostrando. Eu consigo defini-lo, entendê-lo? E eu te pergunto mais, esse homem saído, pintado pelas palavras, pela boca do profeta Isaías, esse homem te inspira? Eu tenho falado disso, algumas mensagens, inclusive mensagens gravadas, a gente está falando a respeito desse Jesus, e eu sempre volto a esse tema, para que eu e você, a gente continue a refletir a respeito do Jesus, que intenta transformar a minha vida, mas de forma completa. Não, o Jesus triunfalista. Não, Jesus que o púlpito me prega, me ensina que só vai me fazer vencedor. Mas e o Jesus que sofre, o Jesus que passa pelo vale da sombra da morte, o Jesus que enfrenta a aflição, o Jesus que eu também estou disposto a caminhar como Ele? Ou simplesmente eu entendo que Ele levou todas essas mazelas e eu estou isento, vivo a vida numa boa? Que Jesus tem te inspirado, amigo? Que Jesus tem te inspirado? Eu quero que você entenda uma coisa. Eu olho para a palavra, eu olho para o profeta Isaías, eu olho para a mensagem do Evangelho e eu vejo Jesus como aquele igual que me inspira, o igual que me faz entender que eu posso trilhar o seu caminho. E eu estou falando para você que está me ouvindo, você pode trilhar o caminho de Cristo. Você pode pisar as suas pegadas e seguir o seu caminho, o mesmo caminho, mesmo que enfrentando dificuldades, sofrimentos. Você pode ser esse. Jesus está te chamando a ser esse, que se espelha no Jesus sofredor e que caminha e que, é verdade, vai triunfar no momento oportuno. Eu queria que você parasse para pensar, sabe? Que às vezes a gente se vale do Jesus perfeito, da figura inatingível do Jesus, Deus. E eu nem quero falar da natureza hipostática de Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Eu não quero nem entrar nesses pormenores, não diminuindo, mas nessas questões de cunho mais teológico, aprofundado no estudo. Mas eu queria que você parasse para pensar de forma prática, objetiva, a respeito dessa figura de Jesus. Porque às vezes a gente se vale da figura perfeita desse homem que não tinha uma palavra enganosa em sua boca, que não havia mentira em sua boca, que acertou em todo tempo, que não tinha pecado, que não tinha falha. E às vezes a gente se justifica, a gente torna o nosso fracasso premeditado.
Está certo, eu vou cair. Está certo, eu vou... E aí eu me valho disso e eu caminho assim. Será que é essa a mensagem de Jesus para a nossa vida? Eu acho que Jesus, sabe, ele nos inspira em alcançar um nível de vida elevado e que se eleva a todo momento. Eu costumo dizer e ensinar que buscar a santidade, uma espiritualidade integral, um caminho de vida elevado é como subir uma escada rolante que está descendo. Eu não consigo alcançar lugares mais altos se eu não me esforço, se eu não faço muito esforço, se eu não faço por onde. Se eu não me preparo para enfrentar as dificuldades daquela subida que a cada momento me joga para baixo, e se eu paro, eu retrocedo no caminho. Mas é possível ir além. Eu quero que você aprenda, entenda e me ouça hoje de uma vez por todas. Coloque isso no fundo do teu coração como uma certeza. Jesus está te chamando a uma vida puramente cristã que se eleva a cada dia na dependência do Espírito Santo com um esforço diário. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E paga o preço diário de ir atrás dos seus ideais que são elevados. Eu estava pensando, sabe, nessa mensagem. Olha a grandeza de Jesus. Você consegue pensar naquele homem que estava envolto em tantas situações, curando enfermos, alimentando os pobres, os famintos, mas que o seu coração, o seu entendimento, a grandeza do reino para ele separava tempo, separava um caminho, um momento para falar assim: não, deixa vir pequeninos para que eu esteja com eles, para que eu os abençoe. E às vezes a gente pensa na nossa vida espiritual como um caminho elevado só de grandes eventos feitos. Está na hora da gente abraçar a grandeza daquilo que Jesus veio fazer. Você consegue compreender, sabe? E eu às vezes gosto de parar e refletir a respeito de como Jesus enfrentava as situações que ele enfrentou, sabe? Vendo aquela mulher lavar os seus pés com óleo e secar, sabe, com os cabelos, o que Jesus estava sentindo ali. A alegria, a honra, mas a compaixão de ver alguém fazendo o sacrifício, pagando um preço, se esforçando. Eu preciso começar a compreender a grandeza de quem Jesus é, na integridade de quem Ele é e de quem Ele foi enquanto caminhou aqui, a sua história, todos os detalhes da sua história. A grandeza dos momentos onde ele realmente tinha alegria, prazer em ter o discípulo que reclinava sobre o seu peito porque o amava. A grandeza daqueles momentos que ele podia partilhar da palavra, contar parábolas. Irmãos, eu fico olhando para essa figura de Jesus e eu só tenho uma palavra para você: se encante com o Jesus genuíno, verdadeiro, o Jesus que a Bíblia me mostra, está para muito além das minhas palavras como mensageiro e pregador ou de qualquer outro. Mas o Jesus que vai além, que toca a sua vida, que agora pode fazer os seus olhos enxergarem a grandeza de quem Ele é. Isso me encanta. Sabe, a palavra é perfeita, a Bíblia é perfeita. E ela pinta esse quadro de Jesus, não só o exaltado, mas o humilhado. E Jesus me chama a ser reflexo dele. Então eu preciso entender que eu vou passar por dificuldades aqui e eu preciso aprender a ter o coração como o de Jesus.
tem outro texto, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17, eu também queria ler para você. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Acredita nisso? Vale a pena agora, hoje, fazer sacrifícios, abrir mão de coisas pessoais, abrir mão de caprichos, abrir mão de, essas honras humanas e olhar o Jesus que me ensina que às vezes é melhor ser feliz no pouco, estar entre os humildes, porque a tribulação de hoje se tornará glória amanhã. Eu acredito nisso. Eu preciso enfrentar o mau dia hoje. A Bíblia me ensina isso. Hoje eu enfrento o mau dia, mas amanhã, no porvir, na hora que Deus achar conveniente, acertado, Ele vai me chamar para a honra, para a glória, vai colocar uma coroa na minha cabeça. Como diz a parábola do filho pródigo, ele tem um anel para colocar na minha mão, ele tem sandálias novas para calçar os meus pés. Mas muito mais do que tudo isso, que parece ser a honra que a gente costuma mensurar, né? E a gente vê e a gente vai atrás da coroa, do anel, da sandália. Jesus tem o seu colo para nos dar. Jesus quer te abraçar. Jesus quer te apertar contra o peito e falar: filho, filho, você confiou na minha palavra, você seguiu o meu exemplo, você enfrentou dificuldades, você foi humilhado, você enfrentou o dia mau, você conseguiu, porque você acreditou na minha palavra. Eu sou todo seu. É isso. É a grandeza do que Jesus tem para nós. Jesus quer te abraçar e falar assim: hoje eu sou todo seu, completo, perfeito. Vamos viver na glória do Pai. Que maravilha! Leia com calma Isaías capítulo 52, do 13 em diante até o final do 53. Você vai ver que ali, a partir do 10, do 53, ele vai falando a respeito dessa honra que nos espera, dessa glória que nos espera. Mas você vai entender que precisa enfrentar um caminho até chegar essa hora, até chegar esse tempo. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Mas não se engane, essa é a palavra de Deus também para o meu coração. Eu preciso continuar entendendo e voltar a esse tema todas as vezes. Sempre, sempre relembrar quem é esse Jesus. E não me dar por vencido e às vezes que tropeçarmos, porque eu também tropeço. Entender que Jesus continua a me inspirar. Que Ele te inspire também. Deus te abençoe profundamente. Deus te abençoe profundamente. Esse é o chamado da cruz para a sua vida. Esse é o chamado de Jesus para a sua vida. Recebe de braços abertos. E acredita, vai chegar o momento onde Ele, de braços abertos, ansioso por te receber, vai te encontrar. Fica com Deus. Deus te abençoe.